De onde vem o preconceito? Você já convive com pessoas LGBTQIA+, na sua vida, mas de alguma forma percebe que não as aceita plenamente. Então, como fazer para desconstruir isso? Eu sou Paul Sanner e esse vídeo é sobre homofobia. Tudo que uma pessoa entende como bom, ruim, bonito ou feio, certo ou errado, vem dos aprendizados que essa pessoa teve ao longo da vida. Ela foi aprendendo, vivenciando e tirando conclusões. E isso tudo formou o sistema de crenças dessa pessoa. Ao longo do tempo, quando nós percebemos que as nossas crenças não nos servem mais, estão ultrapassadas, não nos ajudam a sermos felizes e a convivermos com as pessoas à nossa volta, então nós podemos mudá-las. Se você se permitir e quiser, você pode mudar as suas crenças sobre homofobia. Uma primeira ideia que muitas pessoas absorvem é de que ser gay, ser lésbica, ser bissexual é errado, de que a homoafetividade é errada. E muitas vezes a pessoa não quer abrir mão de acreditar nisso, porque seria como se ela estivesse indo contra aqueles ensinamentos daquelas pessoas tão importantes. Como se tudo que aquelas pessoas ensinaram para ela não fosse mais válido por causa de um aprendizado. Então não é bem assim. Você pode aceitar tudo que você aprendeu das pessoas importantes da sua vida e entender que, em relação a esse aspecto, elas estavam desatualizadas, elas não tinham a melhor crença e você pode, então, mudar isso e levar para si mesmo uma nova verdade. Uma pessoa pode me dizer que ela nunca conviveu com isso, que na família dela isso nunca existiu, então isso está errado. Não é porque algo nunca existiu na vida de uma pessoa que está errado. Na verdade, essa pessoa está vivendo numa bolha. Quando ela sai dessa bolha, ela descobre um mundo muito mais diverso do que ela poderia imaginar. E sim, ela vai precisar lidar com esse universo que está em volta dela, e a melhor forma de lidar com isso é através da aceitação. Algumas pessoas dizem que isso não é natural, não faz parte da natureza. Mas quando olhamos para a natureza, para os animais e também para as pessoas, desde toda a história da humanidade, vamos ver que a prática homossexual ela é algo muito comum. Por outro lado, é natural que seres humanos tenham relações sexuais sem que seja estritamente com a finalidade de procriar. Então sim, é natural ter prazer e se relacionar sexualmente. Então não tem nada de não natural em uma relação homossexual ou homoafetiva. Outras pessoas vão me dizer que é errado porque a religião diz que é errado. A religião é um conjunto de crenças que as pessoas escolhem acreditar. Então, se esse for o seu caso, tenha em mente que você está escolhendo julgar e condenar pessoas. Você está escolhendo afastar pessoas e não aceitar a diversidade. Faça isso com consciência, sem querer impor a sua verdade aos outros, lembrando que existem muito mais pessoas no planeta Terra com uma religião diferente do que a sua. Além dessa questão de achar errado, algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim. E aí nós temos duas opções. A primeira é que essa pessoa é homossexual e não aceita sua própria homossexualidade, então se ela mudar a sua crença e passar a aceitar os outros, ela vai ter que olhar para si mesma e vai ter que descobrir quem ela realmente é. E ela não quer fazer isso, ela não está pronta para fazer isso. Então, ela rejeita e ela tem esse preconceito. Uma outra possibilidade é que essa pessoa realmente ela não é homossexual e ela não quer isso para ela. Mas quando ela diz isso, eu não quero isso para mim, o que está por trás desse pensamento? Tem a ideia de fazer parte, de ser aceito e de fazer o que os outros fazem. Se todo mundo está indo para lá, então eu também preciso ir para lá, senão eu vou ficar de fora. E não é assim que funciona. Você precisa saber aonde que você fica bem. Todo mundo está indo para um lado, você quer ir para o outro, então vá para o outro lado. Você tem o direito de fazer as suas escolhas e de ser você mesmo. E é disso mesmo que trata a desconstrução do preconceito. Cada um tem o seu lugar e você pode descobrir plenamente quem você é, sem precisar de parâmetros de não querer ser como um ou como outro. Então você pode entender que é tão correto a pessoa ser homossexual quanto ela ser heterossexual. E que é tão bom a pessoa homossexual ter a sua liberdade quanto é bom você ter a liberdade de expressar
quem você realmente é. Aí chegamos no terceiro aspecto do preconceito, que é de a pessoa perder algo se ela mudar a sua crença. Se você faz parte de um grupo de pessoas preconceituosas, então elas podem te discriminar, elas podem te banir do grupo, elas podem fazer bullying com você. Ou se você não estiver muito seguro da sua sexualidade, elas podem querer dizer para você que você então é homossexual, só porque você não tem esse preconceito. Dependendo do grupo, você pode até ser agredido. E com certeza é um grupo de pessoas que não combina mais com você que está querendo desconstruir esse preconceito. E aqui é bom lembrar que existem milhões de homossexuais, existem milhões de famílias de pessoas homossexuais, existem milhões de pessoas que estão desconstruindo o preconceito e aceitando a homossexualidade, a homoafetividade como alguma coisa normal, e você pode fazer parte desse grupo de pessoas fluindo com a história da humanidade. Então, se você decide não mais participar de grupos de pessoas que são homofóbicos, se você decide não mais se envergonhar, você vai saber que você pode se encaixar em muitos outros grupos sociais que respeitam a diversidade. É muito fácil de aceitar que as pessoas pensem diferente umas das outras. É só se lembrar da quantidade de países, culturas e pessoas que tem esse planeta. E aí nós vamos nos deparar com uma infinidade de crenças, desde as mais comuns até as mais bizarras. Crenças que só a pessoa pode mudar se ela quiser. Se ela se abrir para novos pensamentos, novas ideias, novas maneiras de ver o mundo. Eu falei aqui sobre a liberdade de ser de cada pessoa, falei sobre o que é certo, sobre pertencer a grupos que respeitem a diversidade. O tema poderia ser abordado também sobre um aspecto social, cultural ou até mesmo de cada indivíduo em particular. Com tantos anos trabalhando com programação neurolinguística, ajudando as pessoas a desconstruírem preconceitos, eu digo que é muito fácil mudar uma crença quando a pessoa está disposta a evoluir, a se transformar, a progredir. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. E se você ainda está com dificuldade de vencer a homofobia e quer mudar esse preconceito, deixa uma mensagem para mim que eu te ajudo nesse processo.